Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer a apresentação do livro O Verdadeiro Poder, do autor Vicente Falcone. E eu vou falar sobre a parte 1, Fatores Fundamentais na Gestão. Especificamente do capítulo 2, Fatores que Garantem Resultados. Para dar o norte de como será a apresentação, ela segue em 2.1, Desenvolvendo o conteúdo da liderança, 2.2, Acumulando conhecimento técnico, 2.3, Introdução ao conceito de método e, por fim, 2.4, a escolha de gerentes e de diretores. Bom, para começar aqui, o autor ele coloca 3 fatores, ou seja, 3 pilares que ele considera que são os que garantem os resultados. Então, primeiro tem a liderança, o método e conhecimento do processo. E algo que vale destacar é que o autor ele fala: o desenvolvimento dessas 3 frentes é um trabalho contínuo para o resto da vida. Ou seja, ele não vai chegar no momento da liderança, pronto, terminei, acabei, finalizei. Não, é uma coisa que vai ser corrente, que sempre vai ter continuidade. E a partir desses 3 pilares, ele elenca a liderança como sendo o mais importante da organização. Nada adianta você ter um método ou você ter um conhecimento técnico se não existe liderança para isso acontecer. E o autor ele aborda a liderança como algo que tem que ser continuamente cultivado. Ele fala que é um processo gradativo, que não é um processo de curto prazo, é de longo prazo. E aí ele coloca: a única definição de liderança que interessa às organizações é: liderar é bater metas consistentemente com um time e fazendo certo. Por isso que a todo momento ele fala que o líder deve investir o seu tempo, gastar o seu tempo desenvolvendo a sua equipe. E a partir daí ele coloca: desenvolver o conteúdo da liderança significa o quê? Então ele pega o fator liderança, ele abre em 3 vertentes: alcançar metas com um time fazendo certo. E aí ele tem a agenda do líder, ou seja, alcançar as metas. Então, atribuir metas baseadas em lacunas, promover o domínio do método pela equipe, promover a aquisição de conhecimento técnico do processo pela equipe. Ou seja, toda a equipe precisa ter esse conhecimento técnico. Não é só o diretor, não é só o gerente, mas é mesmo os operários e o pessoal do chão de fábrica. Então, com um time, então é recrutar, treinar, inspirar, fazer coaching, que seria o feedback para cada subordinado, promover meritocracia, tirar pessoas da zona de conforto para que elas se desenvolvam, fazer uma avaliação de desempenho honesta e construtiva, demitir quando necessário. Isso eu achei até interessante que o autor ele fala que às vezes o líder tem um bom relacionamento com algum funcionário. Contudo, não é isso que tem que sustentar essa relação. É além disso, né? O funcionário ele tem que fazer o seu trabalho, tem que atingir suas metas, tem suas obrigações. Não só uma relação interpessoal pode interferir isso. Então, quando necessário, precisa se demitir. Ter um sistema de incentivos alinhados com metas, mas aí também tem o fazendo certo. O que seria isso? É a parte da cultura interna de dentro da empresa, né? Seria mais voltado a esse controle interno da instituição. Então, promover uma cultura única, né, de linguagem universal entre todos os funcionários, independentemente de hierarquia que for. Cultura de alto desempenho, cultura de fatos e dados, cultura de honestidade intelectual, cultura de enfrentamento de fatos, alinhamento com valores da empresa. E é fácil listar essa agenda do líder, mas nem sempre a sua implementação é fácil, né? Elencar aqui, a gente acabou de citar vários, né, pontos que podem ser colocados, mas implementar isso requer muito trabalho. Isso se tem dificuldades grandes. Por isso que ele fala que a liderança é um processo que deve ser cultivado, é gradativo, né? Demora. Além disso, né, ele fala que o líder é o único agente de mudanças na organização. E um aspecto fundamental no desenvolvimento do conteúdo da liderança é a questão da cultura interna. E o que seria essa cultura interna? Né?
que nem nós comentamos anteriormente, vários aspectos da cultura, né? Que, no geral, estão relacionados à cultura interna. Então, por exemplo, aquele espírito de excelência, no qual você procura fazer o seu melhor. Se vai dar certo, se você vai conseguir ou não, não importa. O importante é você dar o seu melhor. E o fato é que as pessoas, para ter sucesso naquilo que elas almejam, elas têm que ter amor pelo aquilo que elas fazem. Então isso é vital para qualquer profissão. E uma coisa que deve estar bem atenta é que o papel do líder ele está muito atrelado com recursos humanos. Então eles têm que estar em sintonia para conseguir gerar um bom trabalho e que é a partir deles que muitos resultados chegarão à empresa. Seguindo aqui um pouco à frente, a gente vem acumulando conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico está relacionado com o processo qual o indivíduo trabalha, né? Então, seriam mais as funções técnicas mesmo, né, do dia a dia, né? Por exemplo, é o cara que sabe mexer numa planilha do Excel, é o cara que sabe trabalhar com software, o cara que entende uma linguagem apropriada de determinada rotina, que é diferente do conhecimento do método, né? Que o conhecimento do método é algo mais amplo. Vou abordar um pouquinho mais para frente. E é boa prática trazer o quê? Como consultores temporários, os melhores técnicos do mundo para trabalharem junto com o pessoal da empresa. O que seriam isso? São aquelas pessoas que elas já têm essa experiência, elas já têm essa bagagem e são pessoas que vão agregar na sua instituição, que elas vão te ajudar a enxergar problemas e elas que também poderão proporcionar soluções para falhas que você tem dentro da instituição. E a absorção do conhecimento técnico, a melhor maneira de se fazer isso é como? É através da prática, né? A prática do método gerencial. Agora, seguindo um pouquinho para frente, agora o autor ele já começa a falar um pouquinho sobre o conceito de método. E para isso ele traz 2 significados básicos. O primeiro seria um caminho para o resultado, ou então é a sequência de ações necessárias para atingir certo resultado desejado. E como que ele complementa? Ele fala: se gerenciar é perseguir resultados, não existe gerenciamento sem método. O método é, então, a essência do gerenciamento. Então, resumidamente, o que isso significa? Né? O que isso quer dizer? Que gestão, na realidade, é o método. Então, como ele fala lá, é o caminho para o resultado. Né? Gerenciar é perseguir resultados. E a partir daí, ele coloca, né, que tomada de decisão que se baseia apenas em opinião, às vezes ela, além dela ser cara, né, custar algo financeiro para a entidade, às vezes ela pode ser desastrosa. E é por isso que o autor ele fala, bom, você tem um método, você já tem as suas informações, você tem os seus dados e é a partir daí que você vai tomar a decisão. Não é meramente algo especulativo. Segundo ponto. A essência do trabalho numa organização é atingir resultados e, portanto, o domínio do método por todas as pessoas é fundamental. O que ele quer dizer com isso? É aquele aspecto. Não é só o diretor que tem que ter informação. Não é só ele que tem que entender como funciona o método. Não. Para tudo ser eficiente, ser eficaz dentro da instituição, todos precisam ter entendimento de como que é um método. O que está envolvido no método? São as informações, são os dados, é a cultura da empresa. E isso vai desde o alto escalão até o pessoal com baixa hierarquia. Ou seja, até os operadores eles devem estar envolvidos nesse método de solução dos problemas para atingir os resultados necessários para a empresa. Além disso, o método adiciona inteligência à atividade gerencial. Passa a ser do interesse de toda a organização continuamente, né, elevar o nível de conhecimento de todas as pessoas. Isso agrega
todos os processos, né? Isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais engajadas naquilo que elas foram propostas para fazer. E por fim, a escolha de gerentes e diretores. O autor coloca que a escolha dos profissionais deve ser baseada em capacidade de liderança, sua dedicação na construção do conteúdo da liderança e seus valores comprovados na convivência do dia a dia. E a verdadeira seleção é feita ao longo dos anos, pela observação de cada um em seu trabalho. Então, o que ele quer dizer com isso? É o seguinte: você pode ter o processo seletivo mais minucioso para você pegar vários detalhes, percepções do seu candidato, né, do seu líder. Mas você só realmente vai conseguir enxergar aquele potencial e tudo aquilo que ele falou numa entrevista no dia a dia, né? Então é por isso que ele fala, o seu trabalho ali, né? Por isso que é algo cultivado, porque, por exemplo, é só numa situação extrema você consegue ver se o cara tem autocontrole ou não. E vale ressaltar que, né, ele até exemplifica, né? Você fala assim, bom, você pode contratar um líder do concorrente, mas não necessariamente ele vai ter um resultado, né, sucesso imediato. Na outra empresa ele tinha uma cultura, na sua empresa é uma cultura completamente diferente. Isso não é do dia para a noite. Então ele fala, então a gente tem que prestar atenção nisso. Além do mais, cada ser humano tem o seu tempo de aprendizado, né? Cada um tem um sistema, cada um tem uma velocidade. E por fim ele fala, uma empresa deve montar uma fábrica de líderes para que possa crescer segura de que terá valores, de que necessita a cada expansão. Nesse aspecto ele traz um exemplo da Ambev. A Ambev teve uma expansão e nessa nova expansão foram 100 líderes para essa expansão. Só que a outra parte não ficou defasada. Por quê? A cultura da empresa, que é implantada de média de 5 a 7 anos, já produzia e já tinha, vamos dizer, os substitutos para esses novos líderes, né? Esses novos cargos. Então a empresa não sentiu essa queda, vamos dizer assim. Então ele fala que é importante você ter essa cultura, desse método, desse algo gradativo, que ele fala assim que é ao longo da vida, né? Que vai ser contínuo, corrente. É justamente isso. Você ter essa fábrica de líderes para um famoso popular. Você nunca fica na mão. E outra coisa que ele me chamou a atenção, e se a gente para pensar, é verdade. Cada um tem sua função, cada um tem sua aptidão, cada um tem suas qualidades, e cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado. Porque às vezes o cara é um bom técnico, só que se você coloca ele no cargo de uma chefia, às vezes por ele não estar preparado, né, às vezes ele pode ter o conhecimento técnico, mas ele não tem esse conhecimento do método, ele não vai agregar da melhor maneira na sua entidade. Então você não vai conseguir atingir os seus resultados, as metas esperadas. Então é isso que, por fim, o autor coloca. Gente, se tiver alguma dúvida, estou à disposição.